Irmãos, o facto de eu ter chamado não significa que eu tenho que exercer na hora. Porque o chamado de Deus requer preparo. Sim. Disse na minha postagem, Deus não tem pressa em nos usar, tem urgência em nos tratar. Por quê? Deus não gosta muito quando a nossa mensagem diverge daquilo que nós somos. Então, por isso que antes de Deus te usar, primeiro Deus vai te tratar. Sim. Deus vai te estruturar. Deus não te usa para te moldar, Ele te molda para te usar. Amém. Né? Então, nós que temos chamado, nós não podemos ter pressa em deixar Deus nos usar. Né? Por isso é que você vê que há pessoas, por exemplo, se eu disser que tenho chamado para ser médico, Sim. o fato de eu ter chamado não significa que eu tenho que ir no hospital, começar a operar, eu tenho que sentar, tenho que ter um preparo primeiro. Porque a obra de Deus requer preparo, Sim. requer conhecimento, requer preparo emocional, preparo espiritual. Não é só porque tem chamado e você já foi atuar, foi fazer a obra. E nós temos visto muitas pessoas, porque quando você faz a obra despreparado, né? Você vai querer receber algo que não é teu. Exatamente. Vai querer receber honra, vai querer receber aplausos, porque você não tem maturidade para lidar. E é difícil lidar com a fama. Sim. E não só fama, lidar com as batalhas. Porque que há pessoas que começam o ministério bem, não conseguem lidar nem com dinheiro, não conseguem lidar nem com a fama, não conseguem lidar nem com a pressão que o ministério, os ataques, os embates, os ventos ministeriais, e depois eles caem. Porque muitos não houve um preparo, né? Não houve um preparo. Por isso é que você vê, é só mesmo os angolanos. Os pastores de fora têm psicólogos. Têm psicólogos. Porque não é fácil exercer chamado. Sim. Principalmente aqui em Angola, em que você está a servir ao Senhor, e é mesmo só pela fé. E você está aí pregar o evangelho, estão a te ligar em casa porque gás acabou, o mate acabou. É muita pressão. Para além dessa pressão em casa, tem a tua pressão, você como homem, que tem que manter o teu perfil como homem de Deus, as seduções da vida, tem esse lado. Tem o lado da pressão familiar, né? Em casa você não sabe se tem tomate, se tem arroz, se tem a pressão espiritual, que não estou falando dos ataques diabólicos, os ataques das trevas. E ainda tem a pressão da igreja. Você como pastor, é muita pressão. E quem não estiver preparado para isso, né, acaba se derrubando mesmo lá na frente. Por isso é que eu digo sempre, Deus antes de te exaltar, primeiro te leva na casa do oleiro. Deus não te coloca na vitrine sem primeiro Ele trabalhar no vaso. Deus trabalha primeiro no vaso, para depois trabalhar com o vaso. Exatamente. Deus trabalha em nós, para depois trabalhar conosco. Amém. Agora, quem não aceita ser moldado por Deus, nunca estará por ser usado por Ele. E a minha geração de hoje não querem ser lapidados por Deus. Nós não queremos. Nós somos cristãos que nos convertemos há 5 anos, já estamos nos púlpitos a ensinar sobre santidade. Você já viu um cara que tem 3 anos de ministério e quer falar, quer dar 3 aconselhamento de liderança?